Bom dia, gente, boa noite, boa tarde, não importa a hora que você está vendo esse vídeo, bem-vindos ao meu canal. E eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês agora. Teve alguma pessoa que você nunca se sentiu bem perto dela ou você não gosta de conversar com ela? Seja lá em trabalho, faculdade, escola, tipo, você nunca gostou de falar perto dela ou conversar com ela? Bom, eu tenho uma história sobre isso, duas histórias sobre isso, e vamos direto ao ponto. Uma escola antigamente que eu ia, que era no primeiro ano, eu saí dele acho que no terceiro. E tudo isso aconteceu lá no primeiro ano. E tinha um menininho que eu não gostava muito não, que o nome dele era Yoshi. Não é do Mario. O cabelo dele veio assim, mais ou menos até aqui, parecia um chinesinho. E ele implicava muito comigo, eu não gostava muito dele. Portanto que teve, ele vivia, tipo, me cutucando. Era coisinha básica de primeiro ano, sabe? Tipo, nada tão pesado, tá ligado? Tipo, até que chegou no momento que eu nunca. Eu sem querer acabei machucando o dedo dele um dia, por causa que ele tava me enchendo tanta paciência, que eu simplesmente, pô, esqueci o bom senso. Ele ficou em casa, mas foi só tipo um machucadinho no dedo, fraquinho, não fez nada. Tipo, eu nunca. Eu nunca cheguei a fazer. Cheguei a esse ponto de estresse, tipo, bater alguma coisa, nunca. E uma coisa mais recente que aconteceu foi no terceiro ano, que essa é a segunda história que eu estou contando a vocês. Foi no terceiro ano, quando eu já estava na outra escola. E. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar na última história é que tinha um amigo que eu ainda tenho contato com ele. Só que um dos motivos mais fortes pra eu sair de lá é que era o único amigo naquela escola. Eu não tinha muita coisa pra fazer por causa que não era bem. Eu não tinha muita pessoa que eu conversava lá, tipo. Nada. Eu só ficava lá. Vamos lá pra segunda história agora que eu ia contar pra vocês. No terceiro ano, quando eu cheguei lá, eu não tive tantos amigos por conta que eu não conhecia tanto ninguém. Com o primeiro ano de toda pessoa na escola, ou ela se adapta a partir do próximo ano, ou ela se adapta a partir do próximo mês. É isso que eu entendo. Por causa que eu nunca me adaptei tanto bem. Meus amigos me conhecem como uma pessoa que conversa bastante, brinca, faz muita brincadeira. E eu prefiro uma coisa, tipo, se eu vou conversar com a pessoa, eu prefiro falar mais tranquilo e eu acabo que eu não converso por um tempo, por conta que se é novo, eu tenho um pouco de vergonha de falar com a pessoa, por conta que eu não conheço ela. E só por um tempinho que eu vou começar a falar mais com ela. Vamos lá. E eu só. Como eu era bem. Tipo, como eu não era amigo de ninguém, tipo, eu não era uma. Eu era meio zoado. E com isso veio um menininho que ele era meio chato, era baixinho. O nome dele. Eu não vou falar o nome dele, por conta que. Tem que. Por conta que não gostaria de estar no vídeo, eu acho. Ele era bem chatinho. Por causa que, por algum motivo, ele não gostava de mim. Um motivo que ninguém entende. Simplesmente, a partir do quarto ano, ele começou a dar alfinetada em mim. Alfinetada, no caso, ele me zoava por nada. Simplesmente por nada. E, muitas das vezes que isso acontecia, pô, colocava as outras pessoas contra mim, tá ligado? Tipo, eu não tinha amigo. Uma grande parte disso foi por conta dele. A partir do quinto eu comecei a melhorar. E com ele fazendo isso, muitas vezes minha mãe teve que ir lá na escola falar sobre ele e tudo. E com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, ele conseguiu fazer esses 2 anos uma coisa completamente estressante. Até que chegamos no quinto ano. 2 anos se passaram com muita encheção de saco.
a partir do terceiro ano. E nós vemos o oprimido virar o opressor. Por conta que, depois de eles terem visto tanta coisa que ele fez, eu comecei a ter mais amizade com eles. Comecei a ter mais amizade, tudo. Até que chegamos no ponto da queda. Eles viram que ele era muito chato, no sentido de... Pô, você respirava do lado dele, ele se estressava, tá ligado? E ele tentava zoar os outros. E, pô, é o seguinte, ele parava a aula pra olhar pros outros e falar o seguinte, dar um grito, tipo... uma outra coisa que ele gostava bastante era do Sonic, ou seja, ele tava do nada deitado na cadeira, assim. Ele tava deitado na cadeira assim. E no segundo instante, ele metia tipo saudade do Sonic. Olhava pro lado, olhava se alguém tava olhando pra ele e fazia... Aí voltava a olhar pra frente, não tinha ninguém. Aí se tinha, ele olhava... Aí vamos lá. Quando perceberam que ele era uma pessoa muito chata, começaram a voltar. Começaram a não ligar tanto mais pra ele. Até que nós chegamos na época de decaída dele. Aí vamos lá. Quando começou a acabar isso, ele chegou no momento tipo de... Pô, xingar todo mundo, e o mínimo que você falasse dele era ofensa. Por causa que teve até um dia que eu tinha mostrado, quando podia levar celular pra escola ainda, eu peguei um meme no meu celular, eu mostrei pra um amigo meu, ele deu risada. E antes disso, teve uma aula de artes na qual a gente tava usando tinta. E disse que um amigo meu disse que uma parte, tipo assim, eu não lembro onde é que era, acho que era do braço dele, que tava com tinta. Aí ele não gostou, por algum motivo, na qual eu não sei. E tudo com isso, na hora que a gente chegou lá na hora do intervalo, tinha batido o sinal, aconteceu o simples diálogo. Olha aqui que da hora esse vídeo. Ele deu risada, um amigo meu deu risada. Eu mostrei o vídeo pra ele, aqui ó. Olha só que vídeo legal. Aí ele viu, ele deu risada. E na hora, um amigo meu falou o seguinte: seu braço aqui tá sujo. Pro carinha chato. Aí, ele achou que a gente tava indo dele. E aí aconteceu uma das cenas mais engraçadas que ele fez. Ele tinha um todinho na mão vazio. Ele pegou, jogou ele no chão e saiu chorando. Eu sei que eu tô falando de uma forma meio sádica, tipo, pô, é muito engraçado, ele caiu sendo chorando. Não, não é isso. Ele realmente queria aparecer naquele momento. Ele realmente queria aparecer. Ou seja, provavelmente ele não se lembra de mais nada do que ele fez ou eu fiz com ele. Mas aquilo... E esse foi o final da história. Depois ele foi pra tarde. E ele decidiu que foi pra fora da escola. E ele tinha um irmão. Eu nunca conversei tanto com o irmão dele, por causa que ele era do 7º e na época a gente era do 5º. E foi isso, a gente não lembra, ou ele era do 6º, tá? Eu lembro dele ser do 7º quando a gente tava no 5º. Ou 6º, eu não me lembro direito. E disso, ele foi pra tarde e saiu da escola. E esse foi o final da história. Espero que vocês tenham gostado. Aperte o sininho e o like, por favor, por causa que eu preciso bastante. Eu sou novo nesse negócio de YouTube. E é isso. Tchau, gente. Muito obrigado por ter assistido até o final. Tchau.